graça que fez surgir quando eu não vi. Tua mão estendeu a mim pra nunca mais me perder de ti. Você me mostrou o caminho da luz. Você me mostrou o caminho da luz. Que bom te encontrei bem aqui. Me lembrei da graça que fez surgir quando eu não vi. Tua mão estendeu a mim e pra nunca mais me perder de ti. Você me mostrou o caminho da luz, me levou ao simples cuidado do amor, me trouxe a existência, a esperança que nasce ao amanhecer, que nasce ao amanhecer. Da dor não vivo, reconheci o que há de melhor em mim. Da dor não vivo, reconheci o que há de melhor em mim. Da dor não vivo, reconheci o que há de melhor em mim. Da dor não vivo, reconheci o que há de melhor em mim. Da dor não vivo, não, 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 não. Não vou deixar matarem os meus sonhos. Aquele que me fez sonhar é fiel, fiel pra realizar. Não vou deixar que os espinhos sufoquem as promessas que plantou em meu coração. Vou tirar meus olhos das coisas passageiras, vou olhar
viverei planos de paz tens pra mim. Certamente viverei sonhar os teus sonhos, viver tua vida. Foi a melhor decisão que eu tomei. Sonhar os teus sonhos, viver tua vida. Foi a melhor decisão que eu tomei. Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. O nosso Deus ao qual tem cuidado de cada um de nós. Por esse momento abençoado, nós adoramos ao Senhor junto. E você aí adorou o Senhor na sua casa? A Bíblia diz que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, digno de honra e de glória, de poder. E que nós fomos feitos para adorar o Senhor. Por esse momento abençoado, logo nesse início desse culto, nós começamos com uma canção abençoada. Nós começamos a adorar o Senhor, porque somente Ele é digno de toda adoração. Somente Ele é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a majestade. Por isso eu estou aqui feliz de estar com você. Feliz também porque você deixou que a palavra de Deus entrasse dentro da sua casa, através da televisão, através, não sei qual ferramenta que você está usando para assistir esse culto, mas que Deus desde já abençoe a sua vida. E não podemos esquecer, antes de tudo, antes de ministrar a palavra, nós precisamos sempre não deixar de agradecer a Deus. Não deixar de agradecer ao Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você. Nesse momento, você já agradeceu ao Senhor? Nesse dia tão especial que o Senhor preparou para cada um de nós, você já se deixou colocar o coração diante de Deus e falar: Senhor, obrigado. Obrigado pelas pequenas coisas. Obrigado por tudo. Agradeça a Deus, querido. Agradeça a Deus. Quero deixar uma palavra aqui, porque o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado da sua família. O Senhor tem cuidado do seu coração. O Senhor tem cuidado da sua saúde. Olha só, você está respirando. Olha só, você está respirando um fôlego de vida, ao qual o Senhor concede ao ser humano. Agradeça a Deus por tudo. Nunca deixe de ter um coração grato ao Senhor. E como eu disse, eu agradeço a Deus pela sua vida, aqui novamente, por você, querido, que tem sido fiel ao Senhor, que tem sido dizimista, ofertante, cumprindo os seus votos. Olha só, a sua fidelidade, querido, não é em vão. Acredite nisso. O Senhor há de te recompensar. O Senhor há de te abençoar, querido. Quando nós temos um coração desprendido, eu tenho falado isso sempre, eu falo para mim mesmo. Quando você tem um coração desprendido, a ofertar no reino de Deus, a ser um dizimista fiel, a cumprir os seus votos, a Bíblia diz que Deus abriria a janela do céu e derramaria sobre nós uma bênção sem medida, querido. Seja fiel, querido. Seja fiel nas suas ofertas. Continue sendo fiel nos seus dízimos. Continue sendo fiel nos seus votos, que o Senhor vai te abençoar. Jeová Jiré, Deus da provisão, irá trazer a provisão na sua vida, na área financeira. Acredite em nome de Jesus. Então nesse momento agora, nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Nós já vamos entrar na mensagem, mas antes quero deixar aqui, você que tem dizimado, você que tem ofertado, você que tem cumprido os seus votos, você pode fazer uma transferência bancária através das contas
as contas bancárias da igreja. Banco do Brasil, vai aparecer na tela aí do seu televisor, a descrição aí das contas bancárias Banco do Brasil, Banco Santander e Banco Bradesco. Olha só, uma ferramenta tão importante para que você possa abençoar o reino de Deus. E através do PicPay, e também através da nova modalidade do Pix. É tão simples e rápido. Eu já tive a experiência de ofertar e dizimar através do aplicativo Pix. Ou seja, do Pix, usando a ferramenta Pix. Foi muito rápido, foi muito simples e muito eficaz. Deus há de te abençoar, querido. Como eu disse, por sua fidelidade. Quando eu sou fiel com o Senhor olha para mim, olha para você e te recompensa. Tudo que nós semeamos no reino de Deus, querido, com certeza, um dia nós colheremos. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui para mim e para você, continue semeando, continue entregando os seus dízimos, que o Senhor há de te abençoar com uma colheita muito grande, em nome de Jesus, na área financeira da sua vida. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco? Vamos ver o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nesse momento, querido. Por isso eu te peço, abra o seu coração. Abra o seu coração não propriamente para ouvir o André, mas para ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração, peça para o Espírito Santo. E nós vamos fazer uma oração antes aqui. Pedir ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento. Porque através do Espírito Santo, querido, que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E também nos traz ao nosso coração as verdades de Deus. Queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Eu não sei qual ambiente da sua casa você está. Eu não sei, mas saiba, querido, Deus está próximo de você. Porque você serve um Deus onipresente também, que se faz presente diante de nós. E através do Espírito Santo, que estará comigo e com você aqui, Ele vai falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, quero aqui agradecer ao Senhor por mais um dia, Senhor. Por estar aqui, Senhor Deus, cumprindo a Tua palavra, ou seja, sendo um mensageiro do Senhor para a glória do Teu santo nome. Que através do Teu Espírito Santo, meu Deus, o Senhor possa falar com cada um de nós. Espírito Santo de Deus, fique à vontade nesse momento, sobre os corações, sobre cada vida, Espírito Santo de Deus. Flua, Espírito Santo, nessa mensagem. Esteja comigo agora, Espírito Santo. Como eu digo sempre, Espírito Santo, o Senhor é o meu amigo, e sem Ti eu não posso fazer nada, Espírito Santo. Por isso eu te peço a Tua ajuda, por isso eu te peço a Tua direção, como o Senhor tem me direcionado a cada dia. Ministra no coração de cada irmão meu, de cada irmã minha, de cada jovem, não sei, Senhor Deus, a faixa etária de idade, as pessoas que estão assistindo esse culto. Ministra, Espírito Santo, ao coração de cada um, para a glória do Teu santo nome. Posso dizer aqui, amém, que você também diga amém aí no chat. E esse é o momento em que nós vamos entrar na palavra de Deus. Palavra essa que é rica, palavra que é essa mais precioso que o ouro, que a prata. Eu quero compartilhar algo com vocês, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Anote aí, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos que provi de um rei. Versículo 2: disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize:
vim para sacrificar ao Senhor. Versículo 3: convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Versículo 4: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim para sacrificar ao Senhor. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e o convidou para o sacrifício. Versículo 6: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente esta perante o Senhor o seu ungido, ou seja, este perante ao Senhor será o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Versículo 8: então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor? Então Jessé fez... só um instante aqui. Assim fez passar Jessé os teus 7 filhos. Voltando um pouco. Versículo 9: então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. No versículo 9 agora: então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Versículo 10: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. No versículo 12: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, ou seja, pediu para que ele entrasse. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. No versículo 13: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né, querido? Que palavra é essa que começa a descrever acerca do início de um reinado de Davi, ao qual nós lemos o texto aqui, aonde Deus designa, ou seja, dá uma missão para Samuel, dizendo para ele: vai até a casa de Jessé, ou seja, dentre os irmãos eu vou escolher alguém. Ou seja, Deus já disse para ele: você vai na casa de Jessé, lá estará o meu escolhido. Olha só, querido, quero dizer algo aqui nesse momento. Como nós lemos aqui a palavra de Deus, Samuel foi obediente ao Senhor. A Bíblia diz que Deus levantou a Samuel como juiz em Israel e como um profeta. E Deus começa a trabalhar, quero trazer a vida de Samuel. Tudo que Deus faz, há um plano perfeito. Samuel foi gerado por Ana, como vocês sabem. Ana não podia ter filhos,
E Deus então gera no ventre de Ana um filho que se chama Samuel. Toda a história das nossas vidas, tudo que se passa nas nossas vidas, há um contexto por trás, há um pano de fundo por trás. E com a vida de Davi não foi diferente. Deus então levanta Samuel. Deus então traz a Samuel e diz para ele, deu uma ordem para ele. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? No versículo 1 a Bíblia está dizendo aqui para nós que Samuel tinha pena de Saul, porque Deus já tinha rejeitado o reinado de Saul. Deus então começa a olhar as atitudes de Saul. Deus olha quanto ele se arrepende de ter levantado Saul como rei de Israel. Entenda, querido, quando Deus se arrepende de algo, quando Deus se arrepende de algo que coloca nas nossas mãos para que nós façamos, Ele troca aquela pessoa, Ele muda aquela pessoa, porque essa pessoa começa a sair do propósito de Deus. E assim foi na vida de Saul. Saul começa bem, mas termina mal na sua missão. É interessante que muitas vezes nós começamos bem naquilo que Deus nos coloca, e muitas vezes nós não zelamos por aquilo que Deus nos dá. Então automaticamente Deus levanta outro. É assim que funciona no reino de Deus. Querido, eu quero dizer aqui algo para você. Se contente com aquilo que Deus te deu, querido. Se contente com aquilo, com o dom que Deus tem te dado. E que você faça com zelo, com alegria. Se contente. Às vezes você fica olhando para o irmão do lado, para o irmão da esquerda, da direita. Ou seja, eu queria ser assim, eu queria fazer assim, mas eu poderia estar neste lugar, eu poderia fazer isso, se eu estivesse lá eu faria dessa forma. Querido, se contente com aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Entenda, há um tempo de Deus para todas as coisas. E o tempo de Deus nas nossas vidas não é o nosso tempo, querido. O tempo de Deus é totalmente ao contrário. Os planos de Deus para a nossa vida é totalmente ao contrário do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos. É assim que Deus trabalha. A ótica de Deus é totalmente diferente. Olha só, nós lemos aqui o texto, que quando Samuel chega na casa de Jessé, passa por eles os 7 irmãos de Davi. Então Samuel começa a se impressionar com Eliabe, que diz assim no versículo 6: sucedeu que entrando eles, viu Eliabe entre os 7 irmãos, e disse consigo: certamente esta perante o Senhor será o seu ungido. Ou seja, este Eliabe perante a Deus será ungido. Eliabe com certeza era um homem forte, formoso, alto. E muitas vezes nós nos enganamos com a aparência, querido. E automaticamente Deus repreende a Samuel e diz logo para ele: não, Samuel. Ou seja, você vê, muitas vezes nós olhamos o exterior da pessoa. Nós julgamos por aquilo que a pessoa é por fora. Mas o mais incrível, querido, é que Deus vê o interior do ser humano. O Deus sonda as intenções do coração do ser humano. O nosso Deus, a ótica do Senhor é totalmente ao contrário daquilo que nós vemos. Deus, ele sonda o interior. E Deus sondou o coração de Samuel, dizendo para ele aqui: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E olha só, querido, quem faltava ali entre os seus 7 irmãos, os filhos de Jessé? Davi. O mais interessante é que Davi não estava ali, e Jessé nem pronuncia quando Samuel chega: olha, está faltando Davi. Está faltando o meu outro filho, que está no campo, apacentando as minhas ovelhas, cuidando das minhas ovelhas, cuidando e sendo obediente àquilo que eu
propus para Davi. Eu imagino que dessa forma, que seria a atitude de Jessé. Mas Jessé, ele começa aqui dizendo o texto, olha, tem os outros irmãos, tem Samar, mas também a Bíblia diz, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu, assim fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Como eu disse, Jessé nem pronuncia, Jessé pronuncia a Davi depois que Samuel pergunta. Qual foi a pergunta de Samuel? Perguntou Samuel a Jessé, acabaram os seus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Olha só, querido, o que Jessé diz, ainda falta o mais moço, que está cuidando das ovelhas, que está zelando por elas, que não está aqui em nosso meio, mas está no campo. Entenda algo, querido, o treinamento, a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, só tem sentido quando nós cuidamos de pessoas. Deus, ele procede a honra nas nossas vidas quando nós cuidamos daquilo que pulsa no coração de Deus, que são pessoas. Deus se alegra com isso, querido. E que Deus faz na vida de Davi é algo incrível. Davi está lá, sozinho no campo. O mais interessante é que está lá sem ninguém. Mas com certeza o Senhor já estava o vendo, querido. Com certeza o Senhor já o tinha separado desde o ventre da sua mãe. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas, querido. Quando você acha que ninguém está te vendo, Deus te vê. Não é assim quando nós oramos? A Bíblia diz quando nós oramos, Jesus ensina isso no Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Quando nós oramos, entrando no nosso quarto, fechamos a nossa porta, Jesus, ele ensina os seus discípulos e fala o quê? O Pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, Deus já estava vendo Davi no secreto. Imagino eu os olhos do Senhor sobre Davi. Imagino eu os olhos do Senhor treinando Davi. Imagino eu Davi sondando a intenção, ou seja, Deus sondando a intenção do coração de Davi, querido. Um coração desprendido a cuidar de ovelhas, um coração desprendido a ser obediente a seu pai Jessé, mesmo que os seus irmãos o rejeitassem, mesmo que os seus irmãos olhassem para ele com os outros olhos, Davi estava cumprindo aquilo que Deus estava estabelecendo desde jovem na sua vida. E muitas vezes nós não queremos fazer o que Deus nos manda. Muitas vezes você está aí agora, Deus já te deu uma ordem, faça isso. Em 2021, nesse início de ano, comece a agir de forma diferente, querido. E o que Deus faz diante dos seus irmãos? Na vida de Davi, Deus o honra. Por quê? Devido à sua obediência, querido. Por isso que eu deixo claro o tema dessa mensagem. A obediência procede à honra de Deus nas nossas vidas. Quando nós deixamos de obedecer a Deus, quando nós deixamos os caminhos do Senhor, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, querido. A Bíblia diz que Jesus, ele declara claramente: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Imagina para Davi, querido, a grande dificuldade que ele tinha propriamente dentro do seu lar, por ele ser jovem, por ele não ter talvez uma aptidão física, mas ele estava ali fazendo algo tão importante, que talvez dentre os seus irmãos não achava importante cuidar de ovelhas. Eu quero dizer aqui algo para você, do fundo do meu coração, o que o Espírito Santo está gerando no meu coração. Deus vai colocar muitas pessoas na sua vida.
Deus vai colocar muitas pessoas na minha vida. Você e eu temos a responsabilidade de apacentar, de cuidar dessas pessoas. Imagina a dificuldade de Davi em meio àquele campo, em meio àquele deserto, muitas vezes. E muitas vezes nós nos sentimos só, querido. Imagino eu que Davi sentiu solidão ali, cuidando daquelas ovelhas. Imagino que Davi se sentiu só, não tendo seus irmãos por perto, não tendo seu pai Jessé por perto. Mas ele tinha algo tão importante, querido, que muitas vezes nós não percebemos. Deus estava com ele. Deus era com Davi em todo o tempo, querido. Deus estava ensinando algo para Davi. Muitas vezes quando nós achamos que estamos só, quando nós achamos que estamos só em uma missão, Deus está nos treinando, querido, para algo maior. E saiba, querido, nunca Deus vai te colocar algo maior se você não for fiel nas menores coisas que Deus coloca nas suas mãos. É assim que Deus estava fazendo com Davi. Eu não vou entrar na história, você sabe disso, que após o seu reinado, Davi ele se torna rei depois de muitos anos, querido. Mas eu quero trazer aqui algo tão importante. Quando, a Bíblia diz aqui, quando Samuel pergunta, no versículo 11, perguntou Samuel a Jessé, acabaram os seus filhos? Ele respondeu, ainda falta um mais moço, como eu tinha dito, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentemos à mesa sem que ele venha. Olha que interessante, querido. Samuel diz a Jessé, não assentemos à mesa até que Davi chega. Quero fazer uma colocação aqui agora. Talvez Davi não participava das refeições com seus irmãos, querido. Dentro da sua própria casa, Davi era humilhado. Dentro do seu próprio lar, Davi era rejeitado pelos seus irmãos. Mas ele tinha algo no seu coração, querido. Ele sabia a quem ele servia. Ele sabia os costumes, ele sabia tudo que se refere a Deus. Imagino quando Davi, ali naquele lugar, na sua casa, dizendo, os humilhados serão exaltados. E muitas vezes você tem sido humilhado dentro do seu próprio lar, querido. Muitas vezes você tem sido humilhado dentro do seu trabalho. Muitas vezes você tem sido humilhado por pessoas à sua volta. Mas a Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. Porque Deus ele procede a honra aos humildes. E aqueles que são soberbos, Deus o abate. Vou repetir novamente. Deus ele procede a honra aos humildes. E aqueles que se tornam soberbos, Deus o abate. Olha só a simplicidade de Davi. Davi ele chega na casa entre seus irmãos. Olha que a Bíblia diz, quando ele chega na casa perante os seus irmãos, disse o Senhor, levanta-te e unge. Diz o Senhor a Samuel, levanta-te e unge, pois este é ele. Meu Deus, você imagina isso? Eu fico imaginando os olhares dos irmãos de Davi e até mesmo de Jessé, achando que Davi não seria capaz de reinar sobre Israel, achando que Davi, por sua fragilidade, por sua simplicidade, não seria capaz de reinar sobre Israel. Mas Deus, é Ele quem capacita os escolhidos, querido. É Deus quem capacita cada um de nós. Muitas vezes você está se achando não capaz, não escolhido,
por pessoas, mas entenda uma coisa: Deus te separou, Deus te nomeou, para que você vá e dê fruto, e que vosso fruto permaneça. O mais importante para Deus, querido, é quando nós fazemos a obra de Deus, quando nós temos no nosso coração, quando nós damos fruto, e aquele fruto permaneça no reino de Deus. Pode ser uma pessoa, querido, que Deus tem colocado sobre as suas vidas. Pode ser 2 pessoas, pode ser 3 pessoas, pode ser 4 pessoas. Que o vosso fruto permaneça. E tudo que vier às suas mãos, faça com excelência, faça com dedicação. É assim que Deus via Davi naquele campo, cuidando das ovelhas, apacentando as ovelhas. Ele tinha algo diferente, ele tinha uma dedicação com as ovelhas do seu pai Jessé. Ali representando o reino de Deus, Davi aprendendo a pastorear, a cuidar de pessoas, com humildade, com simplicidade, com amor. O mais importante para Deus é o amor. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Davi talvez nem imaginava o porquê ele estava sendo chamado dentro da sua casa, quando foi chamar ele no campo. E para a surpresa de Davi, Deus o tinha separado a ser rei de Israel. Mas e mais interessante, querido, que Deus, usando a vida de Samuel, unge ele em frente aos seus irmãos, unge ele na frente do seu pai. Olha o que acontece quando Deus unge a Davi, ou seja, através da vida de Samuel, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha só, o Espírito de Deus se apossa de Davi, ou seja, o Espírito Santo, querido. Através do Espírito Santo, Davi começa a ter, acredito eu, um relacionamento maior com Deus. É através do Espírito Santo que talvez Davi começa a entender cada dia mais acerca das coisas de Deus. E o que acontece naquele momento, quando Davi é ungido, como eu disse aqui, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou dele. Mas o que acontece depois, querido? Davi volta a cuidar das ovelhas no campo. Davi não se torna rei naquele momento. Ele volta para o lugar aonde Deus o colocou, querido. Davi volta para o campo para cuidar das ovelhas. Davi continua fazendo as mesmas coisas. Davi podia reivindicar: agora sou rei de Israel, agora eu vou reinar, o trono é meu. Não, querido. Davi não falou uma só palavra. Davi vai para o campo. Davi continua a fazer o que Deus tinha colocado em suas mãos. E às vezes achamos, quando nós somos separados por Deus, quando Deus nos unge a um propósito, é aí que começa o processo da provação de Deus sobre nossas vidas. É aí que começa Deus provar a nossa vida, o nosso coração. Quando Deus vai te colocar em algo maior, querido, Deus ele prova a intenção que está no seu coração, no meu coração. É necessário aprender de Deus, com o direcionamento do Espírito Santo, que lá na frente, se eu permanecer na presença de Deus, se eu continuar a cuidar, a zelar daquilo que Deus tem dado para mim, lá na frente, o Senhor vai me dar algo maior no reino de Deus. Eu estou falando aqui das coisas do reino de Deus, querido. Algo tão simples que aconteceu na vida de um jovem. Um jovem que por muitas vezes não se deixava se levar pela solidão, querido. Não se deixava se levar por aquilo que as pessoas diziam dele, por aquilo que os seus irmãos diziam dele, por aquilo que seus irmãos o rejeitavam a ele dentro da sua própria casa.
Olha só o que Deus faz, querido. É quando nós achamos que aquilo que não é se torna. É quando nós achamos, na nossa ótica, que aquilo que parece ser não vai ser, querido. É a ótica de Deus. Eu imagino ali naquele momento em que Samuel unge a Davi, derramando sobre ele o azeite, o óleo da unção, os olhos daquele jovem sendo embaçados por aquele óleo derramado sobre a sua cabeça. Mas os olhos de Deus estavam bem claros sobre a vida de Davi. Os olhos de Deus estavam olhando Davi, é esse aí, é esse, eu estou olhando claramente para ele, é este Samuel, ao qual eu separei para um ministério, para uma obra, para um reinado. Mas às vezes nós queremos se tornar grandes no reino de Deus. A Bíblia diz que aquele que quer ser maior do reino de Deus, seja o menor. Seja o menor no reino de Deus. Nós precisamos aprender que no reino de Deus não é da forma que nós queremos, é da forma de Deus. Assim é exemplo de Jesus, querido. Foi humilhado, foi rejeitado, foi maltratado, mas cumpriu, obedecendo a Deus, o seu ministério aqui na terra. Passou por essa terra. Jesus entra em Nazaré e é rejeitado pelos seus próprios irmãos, pela sua própria descendência, querido. E quando Jesus entra em Nazaré, a Bíblia diz que ele é desonrado naquele lugar. Mas o Deus honrou o nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Jesus é desonrado na sua própria terra. E a Bíblia é bem clara, querido. Devido à honra ao qual Jesus foi desonrado em Nazaré, ali naquele lugar, Jesus não pôde realizar muitos milagres, querido. Entenda, querido. Quando nós honramos, quando nós aprendemos a honrar o Senhor, querido, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com quantas lutas vêm, com certeza vão vir. Decisões que precisamos tomar. A decisão de Samuel, que precisava tomar diante de uma família. A decisão de Deus, de ter rejeitado a Saul no seu reinado. Com certeza, querido, Deus estava vendo o melhor para Israel. Deus estava vendo algo melhor, porque a Bíblia diz que Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus, segundo as vontades de Deus. É assim que Deus quer fazer nas nossas vidas, querido. Que Deus possa olhar em você um coração reto, um coração puro, um coração sincero na presença de Deus. Mesmo quando tudo parece que diz que não. Mesmo quando tudo parece estar tudo errado. Mesmo quando tudo nas nossas vidas achamos que Deus não está conosco. Deus está conosco. Deus está com você, que se acha inútil no reino de Deus, que não se acha importante no reino de Deus. Deus está com você, nesse momento aí na sua casa. E talvez você fale para você mesmo, eu não sou capaz. Entenda, querido, a capacidade vem do Senhor, a capacidade vem do Espírito Santo de Deus. A capacidade vem através de uma vida com Deus. A capacidade do Senhor, que Ele vai nos capacitando. A capacidade do Senhor vem através de um relacionamento com a sua palavra. A capacidade do Senhor vem quando eu sou obediente ao Senhor. Quando eu creio, quando tudo parece que não tem jeito. Quando eu olho com os olhos da fé, acreditando que o Senhor é comigo, que o Senhor é com você. Deus foi assim na vida de Davi, querido. Deus foi assim na vida de Davi. Mas ele, como eu disse, Deus estava vendo o que Davi estava fazendo, querido. Simplesmente
cuidando de ovelhas. Cuidando de ovelhas. Deus estava ensinando, querido. E às vezes nós não queremos ser ensinados por Deus. Às vezes nós não queremos aprender com aquilo que se diz ao reino de Deus. Queremos que as coisas aconteçam da forma que nós achamos que tem que ser. Não é do seu jeito, querido. Não é do meu jeito. É da forma de Deus. Porque somente Deus sabe como realizar nas nossas vidas. Talvez você está andando numa contramão do mundo. Continue andando. Continue andando naquilo que se diz ao contrário ao reino de Deus. Sim, continue andando. E continue caminhando naquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Porque o que Deus tem preparado para cada um de nós. A Bíblia diz que Deus tem caminho de paz e não de mal, para vos dar o fim que merece. Caminhos de paz e não de mal, para vos dar o fim que merece. Guarde essa palavra no seu coração, querido. Caminhos de paz tem o Senhor para você. Davi estava construindo, querido. Entenda isso. Não tem como viver uma vida com Deus sem construir no reino dele. Não tem como construir, querido. Pare de querer construir a sua vida apegado com outras vidas. Ou seja, olhe para você mesmo. Pare de olhar por aquilo que o irmão faz, por aquilo que o irmão está fazendo. Construa a sua vida no reino de Deus. Aprenda a passar pelas provações, querido. Aprenda a viver uma vida com Deus. Muitas vezes só você e Deus. Muitas vezes o Senhor está pedindo de você: olha, tenha um particular comigo. E com certeza Davi tinha momentos de particularidade com o Senhor, naquele momento em que ele estava só cuidando das ovelhas. Com certeza Davi sabia o que estava fazendo. Não se omitiu a uma ordem de seu pai Jessé. Não se omitiu a vivenciar aquilo que Deus estava propondo para ele. Foi obediente. Não se deixou levar pelas críticas que os seus irmãos, seus 7 irmãos faziam a seu respeito. Mas Deus, é como se Deus fizesse: vou tirar da sapateira aquele sapato tão importante, ou seja, aquilo que está no armário guardado. Deus coloca diante dos seus irmãos, querido. Vou tirar aquilo que estava escondido, aquela pessoa que estava escondida lá no campo, apacentando as minhas ovelhas. Vou tirar essa pessoa do lugar que ela está e vou colocar em lugares altos. Você quer alcançar lugares altos? Construa na sua vida. Pare de ficar pegando carona naquilo que Deus está construindo na vida de outras pessoas. Você é responsável pela construção de Deus na sua vida. Ore mais, jejue mais, busque a Deus. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Busque intimidade com o Espírito Santo. E naquele momento em que Davi foi ungido, olha só, volta a repetir, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ali começa um momento íntimo, um momento de intimidade, o Espírito Santo sobre a vida de Davi. Davi sendo guiado pelo Espírito. E viver uma vida com o Espírito é ter uma vida de intimidade com Ele. Quando Ele diz para você: vai por aqui, você tem que entender que Deus tem o melhor para você. Quando o Espírito Santo diz para você: fica aqui, é porque o Espírito Santo quer usar a sua vida neste lugar, em determinado lugar. Davi volta para o campo, querido, e continua fazendo aquilo que traz prazer ao coração de Davi. Entenda, querido, se o que você está fazendo no reino de Deus
construindo o reino de Deus, tem te trazido tristeza, você está fora do propósito de Deus, querido. Você está fora. Porque quando nós fazemos com alegria, querido, nós sabemos para quem nós estamos fazendo. E Davi, ele tinha essa consciência. Para quem ele estava fazendo. O porquê ele estava naquele lugar. Mas Deus coloca ele em lugares que ele nem esperava. É assim que Deus faz. É assim que o Senhor trabalha na nossa vida. É assim que Deus trabalha em nossos corações, lapidando nossos corações. É assim como um vaso na mão do oleiro. Foi assim na vida de Davi. Deus rejeita Saul, porque tudo aquilo que Deus designava Saul a fazer, Saul fazia ao contrário. E entenda, querido, quando Deus fala para você, nunca rejeite aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Pode ser as coisas que você acha não tão importante, mas para Deus tem muita importância, querido. Saul tinha um reinado pela frente, mas começou a fazer aquilo que ele entendia, aquilo que estava no seu entendimento. Entenda, querido, quando nós deixamos de fazer aquilo que é a vontade de Deus, Deus, ele levanta outro no seu lugar. Por isso nós precisamos tomar um certo cuidado quando se fala acerca do reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça, alegria e gozo no Espírito Santo de Deus. Por isso, quando nós precisamos entender, quando Deus te separa, você precisa constantemente estar em oração, em vigilância, querido. Com as suas palavras, com as suas atitudes. Você precisa mudar. Você precisa entrar na ótica de Deus, querido. Olhar como Deus olha, assim como Deus olhou sobre a vida de Davi. Você precisa ter uma ótica do Senhor, querido. Porque Deus não vê como o homem vê, querido. Deus, ele sonda o interior do ser humano. Deus, ele olha o coração, a intenção que está no coração. E a Bíblia diz que o coração do homem há maus desígnios. Prostituição, adultério, avareza. Jesus disse isso em sua palavra. É por isso que Deus, ele sonda o coração do ser humano. Até mesmo quando Deus, ele vai te colocar em algo, até mesmo quando Deus irá te abençoar em algo, tem muitas bênçãos na sua vida que estão retidas devido à sua desobediência ao Senhor. E você não está entendendo. Tem muitas coisas que você tem almejado, mas não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Imagina os seus irmãos, os irmãos de Davi, almejava o reinado. Mas Deus sabia o que se passava no coração dos irmãos de Davi. E como Deus sabia o que se passava no coração de Davi. Porque Davi tinha um coração temente a Deus. Davi tinha um coração disposto a servir a Deus. Não importando com que aquilo que ia acontecer. O que mais importava para Davi, querido, era ser guiado pelo Espírito Santo. O que mais importava para Davi era fazer a vontade do seu pai Jessé. Mesmo que muitas vezes, querido, como nós lemos o texto, que Samuel fala para Jessé: não assentaremos à mesa, enquanto o mais moço não chegar. Muitas vezes você tem se sentido excluído da mesa. Ah, querido, mas Deus não vê assim, querido. Deus, ele te coloca diante de tanta situação, de tantas pessoas, e fala: este é o meu filho amado, assim como ele falou para Jesus. Quando Jesus se batiza ali diante de João Batista, olha só para você ver, entendeu a questão da honra. Jesus, ele honra João Batista. Um princípio de honra, querido, aonde Jesus ensina para nós desde o seu batismo. Um princípio de honra quando Jesus aprende, querido, a respeitar os seus pais, José e Maria. Um princípio de honra quando Jesus, quando criança, querido, sabia quem ele era. Já tinha uma identidade formada. Já sabia.
Um princípio de honra quando Jesus, ali após o batismo, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E ali suportou as provações. Entenda, querido, é diante de muitas provações que Deus vai provar você a sua honra ao Senhor. É nas provações que Deus prova a nós, querido. Davi foi aprovado por Deus, porque ele aprendeu a honrar a seu pai Jessé. Aprendeu a honrar e Deus colocar ele em lugares maiores. Então entenda, querido, honre uns aos outros. Aprenda que no reino de Deus é necessário que nós venhamos cumprir esse princípio. Quer ser o maior no reino de Deus? Seja o menor. Davi era o menor da casa. Davi era o menor da casa. Davi era o mais moço. Davi era o mais jovem. Mas quando Deus o coloca e ele se apresenta diante de Samuel, diante dos seus irmãos, o óleo da unção de Deus, o óleo da unção, a capacitação de Deus vem sobre a sua vida, querido. E ele continua. Ele poderia falar diante dos seus irmãos: agora eu fui ungido a rei de Israel, vocês vão ter que me respeitar. Nada disso. Ele volta para o campo e não se exalta diante dos seus irmãos e diante de seu pai Jessé, e nem Samuel, que era profeta e juiz em Israel. Imagino eu, aquele óleo da unção sendo derramado sobre aquele jovem. O que se passava no coração, o que a sua mente vagava, o que ele pensava. Mas ele, naquele momento, não falou nada. Depois de tudo isso, Samuel se despediu, se levantou e foi para Ramá. Samuel foi continuar a sua missão. É assim que Deus quer em nós, querido. É assim que Deus procura ver em nós um coração, querido. Um coração disposto a servi-lo com alegria, com zelo, com perseverança. Que você persevere naquilo que Deus tem te colocado nas suas mãos. Que você não olhe para trás, querido. Olhe para frente. Que você não olhe por aquilo que dizem ao seu respeito, mas pense uma coisa, aí no seu lugar. Pense no que Deus diz a seu respeito. Pense no que Deus tem falado sobre você. Você é uma pessoa especial, você é importante no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ali dentro da casa de Jessé, Deus separou Davi, porque ele sondou o coração dos seus irmãos. Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus. Que Deus possa sustentar você a cada dia nessa caminhada. Que você possa construir em Deus a sua jornada, querido. Porque a sua jornada é longa e você que está querendo parar a sua jornada, querido, não pare. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Descubra você mesmo um propósito. A maior felicidade de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é quando ele se descobre em Deus, quando ele descobre um propósito no reino de Deus. A maior felicidade de um servo de Deus é quando ele ouve a voz de Deus, quando Jesus o capacita, quando o Espírito Santo está com ele, e que Jesus diz só uma ordem: ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, curai os enfermos, expelir os demônios. Isso faz parte do reino de Deus. E essa construção ela leva tempo, querido, não é da noite para o dia. Aprenda a construir a sua vida com Deus. Aprenda. Mesmo que não te olhem, Deus está te vendo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Construa em Deus. Seja obediente a Deus. E Deus vai te honrar em nome de Jesus. Vamos orar pelo nosso copo com água.
Quero que você levante aos céus esse copo com água. Nesse momento nós vamos orar e nós precisamos ter fé, querido. Talvez você vai levar para alguém, talvez não seja propriamente para você, mas que você creia, querido, que o milagre do Senhor irá vir sobre essa vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu oro aqui, Senhor Deus, por esse copo com água, Senhor, aqui na minha mão. O Senhor é um Deus que vê tudo, Pai querido. Meu Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada molécula dessa água, Senhor Deus. Que a pessoa, ao tomar essa água, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor Deus, seja curada, meu Deus. Seja liberta, seja restaurada, Senhor. Seja restaurada no seu sentimento, nas suas emoções, Senhor Deus. Seja qual for a doença, Senhor Deus. Até mesmo, Senhor, a doença da alma, Senhor Deus. Depressão, Senhor Deus. Meu Senhor, em nome de Jesus, que ao tomar essa água, Senhor Deus, que as tuas mãos, Senhor Deus, nesse momento esteja sobre cada copo com a água, Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar, querido? Tome aí na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Honra e glória seja dada ao Senhor por tudo que vai acontecer, Senhor Deus. A pessoa que tomar esta água, em nome de Jesus. Amém. Mais um culto. E mais uma vez eu te agradeço. Mais uma vez eu agradeço a Deus. Agradeço a você. E eu quero aqui também orar. Você sim, você que tem sido dizimista, ofertante fiel, cumprido seus votos. Você que irá transferir agora para as contas bancárias da igreja. Volto a repetir, Banco Bradesco, Banco Santander e Banco do Brasil. E através, dessa ferramenta, o Pix, uma ferramenta tão simples, com muita facilidade. E através do PicPay. Estão aí na tela os QR Codes. Você pode estar transferindo para as contas bancárias dessa igreja. Amém? Senhor, em nome de Jesus, peço, Senhor, uma bênção sobre cada dizimista, Senhor, da tua casa de oração, meu Pai. Abençoa cada um nesta noite, Senhor Deus, neste momento, Senhor. Aqueles que vão realizar uma transferência agora, Senhor, que ele seja abençoado por ti, Senhor, na área financeira, Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro por aqueles que estão desempregados, Senhor Deus, e que está com seu coração triste por não poder dizimar agora, Senhor. Por não estar dizimando, por esse motivo desse desemprego, Senhor. Eu oro ao Senhor para que o Senhor Deus possa abrir uma porta, Senhor. Mesmo em tempos difíceis, Pai querido. É que o Senhor se revela para nós. Nós cremos e te louvamos. Em nome de Jesus, abençoa cada um para a glória do teu santo nome. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe cada um poderosamente. Bom, mais um culto. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, como tem falado comigo. Que você medite nas Escrituras Sagradas, querido. Que você continue a sua caminhada cristã, observando a lei de Deus. Amém? E que nós vamos dizer agora no final, nós temos sempre o quê? Dança pantufa! Fique com Deus e na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço! Sorte irá mudar. Uma virada em minha vida vai rolar. Este é o dia da promessa se cumprir. O impossível se rendeu diante
poder. Não saio daqui sem meu milagre receber. Vou até o fim, vou desfrutar do seu poder. Vai ser numa virada só, vai ser numa virada só, vai ser numa virada só, minha vida mudar. Vai ser numa virada só, vai ser numa virada só, vai ser numa virada só, minha vida mudar. Hoje eu creio minha sorte irá mudar. Uma virada em minha vida vai rolar. Este é o dia da promessa se cumprir. O impossível se rendeu diante